Oi, gente, tudo bem? Estou passando aqui hoje para responder algumas perguntas de clientes. Muito comum que eu recebo bastante no meu direct, no Instagram ou aqui no WhatsApp, né? Sobre dúvidas, né? Principalmente a respeito da pojadura e tal. A primeira pergunta é normal ter um empedramento na descida do colostro barra leite? Olha, não é normal, tá? Desde que essa mulher tenha passado pelaquela hora de ouro, que é quando o neném amamenta na primeira hora e ela já tem uma descarga de ocitocina, então o leite ele já é ejetado bem rapidamente, então ela não sofre do que a gente chama que seria engurgitamento fisiológico, que é quando o peito incha muito, cresce muito, as veias ficam bem dilatadas, né, os alvéolos estão bem cheios de colostro, isso a gente chama de engurgitamento fisiológico. O engurgitamento patológico acontece muitas vezes dessa mulher não ter a hora de ouro, então ela não tem aquele reflexo de ocitocina, então o leite ele demora um pouquinho mais para descer, ou quando é uma cesárea agendada também, pode ter um delay, esse leite demorar um pouquinho mais, e a ausência de estímulo pode fazer com que esses alvéolos vão inchando de colostro, e ela passa a ter um engurgitamento patológico que pode virar o empedramento. E esse empedramento, ele pode dar febre, dar bastante dor, o peito fica muito duro. É necessário fazer um tratamento assim com a base de analgésico, compressa fria, bastante massagem, ordenha, né, a extração, colocar o neném em livre demanda, porque dói muito, é muito dolorido, a mulher sofre muito com o engurgitamento e empedramento patológico, mas nem todas, igual eu falei, principalmente as que passam pela hora de ouro, que o bebê já vem imediatamente para o peito, já mama, então ela já tem aquele reflexo de ocitocina, o leite já vem jorrando. Então é muito melhor ter a hora de ouro e ter livre demanda, bastante massagem, bebê mamando. Outra pergunta: por que o peito dói quando empedra e qual é o tratamento? Gente, o peito quando ele empedra, ele dói muito, porque ele congestiona, o leite congestiona dentro da mama, ele sai do alvéolo, extravasa para o tecido, causa uma inflamação grave, a mulher sente muita dor e ela ainda continua produzindo leite, ou seja, vai só acumulando aquele leite. Então, e ele inflama, quando ele sai do alvéolo, ele vai para o tecido, ele já inflama. Ele muda a substância líquida para sólida. Então o que a gente tem que fazer? Muita massagem para ele conseguir voltar para o estado líquido, muita massagem, bastante assim, extração, ordenha, bebê em livre demanda, bastante compressa fria, que é para poder diminuir a produção de leite até tirar esse empedramento. E ao mesmo tempo também a gente pode usar um pouco de compressa quente, de fonte de calor. Por quê? Porque o calor faz uma dilatação. Então, antes da extração, é bom uma fonte de calor para fazer uma dilatação e esse leite passar mais facilmente, né? Faz a vasodilatação, a gente faz a massagem, passa uma fonte de calor, uma compressa quente, o leite ele sai do sólido para o líquido e passa mais fácil pelos ductos. E depois disso, a gente faz uma compressa fria para aliviar a dor. A mulher toma, normalmente ela toma analgésico, ela toma algum anti-inflamatório que o médico prescreve. Mas é muita dor mesmo. Então, assim, todo o problema de amamentação se resolve amamentando. Não adianta querer tirar o bebê ou não querer extrair o leite, que é muito pior. A mulher não pode esquecer que ela está em alta produção, ela está em apojadora. Então ela tem que extrair, ela tem que drenar, o bebê tem que mamar esse leite, senão ele vai empedrar e vai continuar empedrando com os leites que forem sendo produzidos, tá bom? Outra pergunta, gente, muito comum nas minhas consultorias. Como eu posso saber se eu tenho leite suficiente? Gente, toda mulher
que principalmente que o bebê está em livre demanda, ela produz leite o suficiente para o seu bebê de acordo com as necessidades dele. Tanto que, o que eu falo para a mulher? Antes de você amamentar, faça uma massagem para você já ajudar nesse reflexo de ejeção de leite e você vai facilitar a mamada desse bebê, vai facilitar a extração, ele não vai fazer tanta força para te machucar e ele vai conseguir mamar um volume maior. Quando você fizer essa massagem, você vai perceber que a sua mama ela está bastante cheia, dura, com umas bolinhas. Após a massagem, após a mamada, você volta e faz a outra massagem. Você vai observar que o bebê literalmente esvaziou a mama. Então é muito perceptível, você vê que a mama está menor, mais macia e não tem nódulos de leite. Mas toda mãe produz exatamente o que o bebê precisa. Em torno de 30 a 45 dias, essa produção ela estabiliza, porque no início a mulher sempre produz um pouco mais, tipo 15 dias depois do parto, ela está produzindo muito leite, o leite dela está vazando. Entre 10 e 15 dias, que é quando já começa a entrar o leite maduro, o peito dela está vazando de leite. Mas depois ele estabiliza e para de vazar. Então a mãe pensa que diminuiu, mas não diminuiu, ele estabilizou, tá bom? Outra pergunta. Quanto tempo um recém-nascido demora em uma mamada? Depende do recém-nascido. Depende da idade gestacional. Por exemplo, um bebê que nasceu de 40 a 41 semanas, ele mama um pouco mais em menos tempo, ele já tem mais força de sucção. Um bebê de 37, 38, ele fica mais tempo no peito, porque ele tem uma força menor de sucção. Mas isso não é regra, depende de bebê para bebê. Normalmente, o que é mais frequente é que o RN ele fique mais tempo no peito, em torno de 40 minutos, para poder sugar, mamar o suficiente, né? Fora o tempo que ele tem para fazer a sucção não nutritiva, que seria a famosa chupetação, que também faz parte do processo, né? Porque a chupetação, ele está mandando estímulo para o seu cérebro produzir cada vez mais. Então, ele pode chupetar? Pode, desde que esteja certo, com a pega correta, mamando direitinho. Então não tem um tempo, a gente não pode estimar um tempo. Varia de acordo com cada bebê o tempo de mamada. A gente tem que estar sempre estimulando, porque um tempo bom é pelo menos uns 20 minutos de mamada ativa. O que é mamada ativa? É o bebê acordado e sugando. Quanto tempo eu posso deixar um recém-nascido sem mamar? Gente, o bebê quando ele nasce, ele perde normalmente 10% do peso total até o dia da alta. Esses 10% ele tem que ser reposto, né? O bebê tem que compensar esses 10% em torno de uns 7 dias. Então, dentro desses primeiros 7 dias, o que eu falo? Não deixe o bebê ficar mais do que 3 horas sem mamar. Por quê? Porque ele precisa repor essa reserva energética que ele perdeu. E além dele repor, ele precisa ganhar. Então, nos primeiros dias, é normal ele querer mamar muito, ficar muito tempo no peito, porque é uma defesa biológica dele. Ele precisa recuperar o peso de nascimento e ele precisa ganhar. Então, o que eu recomendo às mães? Após a primeira consulta, que o pediatra fala, olha, ele está com o peso ideal, ele não está baixo peso, ele não está na linha de risco e ele não está muito ali no 0 a 0, nem ganhou e nem perdeu, vamos manter no máximo o intervalo de 3 em 3 horas, no máximo. Mas o normal é a livre demanda. Pediu, deu. Para ele não entrar num quadro de hipoglicemia, porque ele, igual eu falei, ele perdeu em torno de 10%, ele ainda é um bebê que precisa fazer essa reserva energética. Então, nos primeiros dias, o normal é quanto mais ele mamar, melhor. Não é indicado deixar ele ficar muito tempo sem mamar. Quanto tempo eu deixo o neném mamar em cada peito? O normal é você deixar o neném esvaziar um peito todinho primeiro, esvaziar completamente, deixar a mama ficar bem murchinha, para depois oferecer o outro lado.
Então, qual é sim, não digo uma regra, porque cada mãe tem uma forma, mas o que eu sempre oriento, deixa ele esvaziar um lado todinho primeiro, deixa a mama ficar bastante macia, no mínimo 20 minutos de mamada ativa com o bebê acordado. Ele esvaziou um lado todo, dormiu, você coloca na posição de arrotar. Se ele manifestar interesse em ainda continuar mamando, ficar te dando bicadinha, ficar procurando o peito, ficar com a mão na boca, chupando o dedo, ele quer mamar mais, aí você troca ele de mama, vai para o outro lado. Esse outro lado normalmente não vai ser esvaziado, provavelmente ele vai mamar um pouquinho, vai pegar mais aquela parte da água e vai dormir. Então o que eu recomendo? Ofereça os dois lados, sim, porém, deixe-o esvaziar um lado todinho primeiro, para ele pegar toda aquela gordura boa, e depois troca. Quando for na segunda mamada, você volta o bebê para o último peito que ele mamou, porque o último peito ele vai ter pegado muita o quê? Água. E quando ele for mamar, na próxima vez, se você voltar ele para esse último peito, a gordura já vai estar toda na ponta. Então, de cara, logo nas primeiras sucções, ele já pega bastante gordura. Essa gordura que vai fazer ele ficar saciado e a gordura que vai fazer ele ganhar bastante peso. Se ele ficar 10 minutos de mamada num peito, 10 minutos de mamada no outro, sempre esse revezamento, ele nunca vai chegar no leite gordo. Será que toda mãe precisa de uma bombinha extratora de leite? Gente, a bombinha, ela vira sua amiga. Ela faz parte do kit salva-vidas, dos primeiros socorros da mãe, principalmente. Por quê? Começou a encher muito, você precisa fazer aquela ordenha de alívio, você pega a bombinha, faz aquela ordenha de alívio, guarda o leite na geladeira, porque ele vale por 12 horas na geladeira e até 15 dias no freezer, e depois ofereça esse leite. Ou ofereça logo após a mamada também. Ele pode ficar até 1 hora fora da geladeira, você extrai, tira o excesso, e logo depois da mamada você oferece esse excesso que você tirou como se fosse, entre aspas, uma sobremesa. Por que a gente faz isso? E por que a bombinha salva? A bombinha salva porque às vezes a mãe tem uma produção muito boa, uma mega produção, então o peito dela está sempre cheio. E quanto mais cheio, mais difícil para o bebê fazer a pega correta. Quanto mais cheio, mais rígido fica o mamilo. Então o bebê fica com aquela mamada rasa, ele não consegue fazer uma pega correta, ele não consegue fazer uma mamada efetiva, porque a mama está muito dura. Imagina você abocanhando uma bexiga, um balão bem duro, bem cheio, completamente cheio, a gente não consegue sugar. Então, uma bombinha é muito bom para uma ordenha de alívio. A bombinha é muito bom para a mãe extrair o leite e colocar o peito em descanso em caso de ferida. A bombinha é muito bom também para a mãe que precisa sair, não pode levar o RN e tem que deixar ele com alguém. Ela faz o banquinho de leite dela e deixa esse neném com alguém e alguém oferta esse leite no copinho ou na colherzinha dosadora. E quando ela voltar para casa, o peito dela vai estar extremamente cheio, provavelmente o bebê não vai conseguir mamar, então ela faz essa ordenha de alívio também na volta. No retorno ao trabalho é essencial uma bombinha para dar estímulo, para fazer o Power Pup, que é a técnica de aumento de leite, né? Aumento de volume, aumento de produção. Então a bombinha ela faz parte de meio que um kit de sobrevivência. Eu gosto bastante de usar a bombinha, eu usei muito quando eu tive meu filho, para as mães que doam leite também é maravilhoso, e eu usava muito também para descanso mesmo. Às vezes meu filho ficava o dia todo acordado, porque ele dormia muito bem à noite, mas não dormia bem de dia. Então eu usava para fazer o meu estoque de leite, e meu marido ofereceu leite para ele enquanto eu descansava. Isso funciona muito. É possível o peito empedrar novamente depois da descida do leite? Sim, ele pode empedrar a qualquer momento. Desde que você pare com a livre demanda, fica marcando hora para o bebê mamar, ou fique muito tempo sem dar mamar, ele pode empedrar sim, a qualquer momento.
principalmente no desmame ele pode empedrar. Então, por isso a importância da livre demanda. É para justamente não acumular leite dentro da mama. A mama foi feita para fazer de fábrica, não foi feita para estoque. Estocou, começou a produzir por cima e vai empedrar. Como fazer para o desmame não gerar empedramento? O desmame ele tem que ser um desmame gentil e gradual. O que a gente chama de desmame gentil e gradual? É quando a mãe se programa para desmamar. Ela vai tirando uma mamada por semana ou uma mamada a cada 3 dias. E o que ela vai fazer? Essa mama ela vai encher e ela vai fazer apenas a ordenha de alívio para ficar fio. O que é fio? Fator de inibição da lactação. Toda vez que o neném mama e ele esvazia o peito, ele mama todo o fio. Então o peito, o seu organismo ele entende que o bebê está esvaziando bastante essa mama e tem que produzir muito. Por quê? Porque ele mamou todo o fio, ele não deixou nenhum resíduo na mama. Quando ele deixa resíduo de leite na mama e sobra fio, o organismo automaticamente entende que essa mãe está em desmame e começa a diminuir a produção de leite. Então, qual que é o indicado? É o desmame gradual, para o seu corpo ir respondendo, entendendo que você está diminuindo, e também as ordenhas de alívio, deixando sobrar um pouco de leite para poder sobrar o fio, fator de inibição da lactação. Mas o desmame é algo que tem que ser muito bem programado, ele tem que ser combinado com a criança, você tem que explicar para a criança que vai precisar tirar o TT, tem que ser combinado com o pai, porque na hora de fazer o neném dormir, normalmente ele quer o TTzinho para dormir. Então tem que ser algo muito natural e muito gradual para ambos não sofrerem e também para a mãe não ter esse empedramento, porque não pode tirar de uma vez. Tirei. Você não pode tirar, tirou. Tem que lembrar que ainda está em produção. Então, se tiver tirar de uma vez abruptamente, vai empedrar sim. Então tem que ser bem gradual e deixar o corpo responder. Ele vai diminuindo automaticamente.